Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto que a irmã Auriesra Moraes escreveu, cujo nome é Obedecer é Melhor. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu sempre gosto de deixar bem claro que eu não escrevi o texto. Eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que entendamos a importância do obedecer, que possamos estar sempre dispostos a ouvir o que tu tens para nossas vidas e colocar em prática. Obrigada, Pai. Cuida de nós, perdoa-nos. Em teu nome, Jesus, que fazemos essa oração. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto está em 1 Samuel, lá no Velho Testamento, capítulo 15, versículos do 16 ao 23. E diz assim, ó. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Ele está falando com Saul. Fale, disse Saul. E Samuel continuou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor, Deus ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, esta gente má. E disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que você não obedeceu? Por que é que você tem pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu, o que é que o Senhor prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifícios melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria e orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Amém? Bem, então a irmã Auriesra escolheu o versículo 22 como sendo chave. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Nesse texto aqui de 1 Samuel 15, fica clara a importância da obediência a Deus. O Senhor deixa bem nítido, não há dúvida de que ele prefere que nós o obedeçamos. O Senhor tinha mandado o quê? Saul destruir os amalequitas e não ficar com nada. Não ficar com os despojos, não ficar com ouro, prata, gado, bicho, nada. O Senhor falou, vai lá e destrói os amalequitas. Mas aí o que aconteceu? Saul, ele achou assim, nossa, esses bois estão gordos, essas ovelhinhas estão maravilhosas. Ai, eu não vou destruir não, né? Porque eu acho que Deus deve estar enganado. Eu vou fazer melhor que isso. Eu vou pegar para sacrificar a Deus. Aí o que acontece? Samuel, que era profeta de Deus, que trazia a palavra de Deus, foi lá e deu um ralo em Saul. Você tá maluco? Deus não mandou você fazer deste jeito para não ficar com nada? E Saul, em vez de se arrepender, de falar, realmente eu pequei, eu fiz errado. Não, ele insistiu no negócio, ele ainda acha que tá certo. Insistiu dizendo, contrapondo, justificando a sua atitude. Então, assim, obedecer a Deus sempre foi um fator de suma importância para a saúde espiritual do seu povo e, consequentemente, para a expansão e estabelecimento do seu reino. Obviamente, o que nos aproxima de Deus é estarmos obedientes à sua palavra, porque se estivermos disponíveis ao que Deus tem dito para nós, ao que o Senhor tem direcionado para as nossas vidas, nós vamos estar livres de pecar e sem pecado nós temos conexão com Deus.
E Deus se mostrou no decorrer da história bíblica rigoroso com o seu povo no que diz respeito à obediência dos seus mandamentos. Desde o Éden, ele deixou regras a serem obedecidas e todas as vezes que o seu povo desobedeceu, eles sofreram as consequências. E a mesma coisa com a gente, né? A gente desobedece e depois se ferra, se estrepa direitinho, porque o Espírito Santo vai lá e fala assim, olha aí, você fazendo o que era errado. Bom, em Êxodo, os israelitas passaram 40 anos andando em círculos no deserto por causa da sua desobediência, lembra? Eles poderiam ter saído do Egito e direto para Canaã, porque o Senhor tinha prometido a terra para eles. Mas não, ficaram pisando na bola, falando, reclamando, desobediente, e aí se deram mal. Mas depois eles fizeram um outro pacto, um pacto que prometia obediência a Deus, porque eles entenderam que o Senhor que estava certo e acabaram chegando em Canaã. Mas não foi sem muito sofrimento, não foi sem muita angústia, não foi sem muitas perdas, e teve gente que nem pôde colocar os pés em Canaã, né? Então aqui diz, a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aliás, só uma curiosidade, não sei se os irmãos sabem, os judeus hoje não sacrificam mais. Hoje não, há muito tempo, né? Lá em 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram o templo de Jerusalém, eles nunca mais sacrificaram, porque eles ficaram sem lugar para sacrificar. Então, eles se pautam nesta passagem aqui, que é melhor obedecer do que sacrificar. Inclusive, fugiu a palavra. Os samaritanos, ainda hoje, eles sacrificam no Monte Gerizim. Por isso que essa dualidade aí entre eles, né? Porque os samaritanos ainda sacrificam. Já os judeus não sacrificam mais. E eles ficaram sem uma coisa que pudesse expiar os pecados deles, porque eles não aceitam Jesus Cristo. Não acreditam que Jesus veio ao mundo, sofreu, morreu e ressuscitou. Então, os pecados dos judeus não poderão ser expiados porque eles não acreditam em Jesus Cristo. E, por outro lado, eles também não podem mais matar as ovelhinhas, os sacrifícios, os bois, porque eles também não têm mais lugar para fazer isso. Então, se hoje estivermos fazendo como o povo de Israel, que venhamos nos arrepender, que a gente possa perceber onde a gente errou, onde desobedeceu, e que a gente possa dizer, ó Senhor, eu estou pisando na bola, eu não quero continuar assim. Como fez o filho obediente no texto de Mateus 21, de 28 a 31. Mateus 21, 28 a 31. E diz assim, ó. Ai, caramba. E os dois filhos. E Jesus continuou. E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse, filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele respondeu, eu não quero ir. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse, sim, senhor. E ele disse que ia trabalhar, mas depois não foi. Qual desses foi que fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam, o filho mais velho. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Porque o Senhor se agrada com a nossa obediência. Então, nós somos filhos de Deus Salvador, que deseja fazer-nos um luzeiro, uma iluminação, que nós possamos ser projetados no mundo como aqueles que seguem a Jesus Cristo, que o obedecem. Quando obedecemos ao Senhor, mostramos ao mundo o amor e o respeito que temos por Ele. Porque não adianta a gente dizer que ama a Deus e fazer o que a gente quer, né? Eu devia fazer assim, porque o Senhor quer assim. Mas deixa, né? Ninguém nem vai perceber, o mundo percebe. O mundo percebe quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor tem para nós. E nós também ficamos desconectados de Deus quando fazemos apenas a nossa vontade. Que o Senhor nos ensine a cada dia a sermos fiéis e obedientes, pois esse é o querer dele.
Então, assim, eu creio que o Senhor tem nos ensinado todos os dias, né? E à medida que nós lemos a palavra, que nós oramos, que nós buscamos a santificação, nós temos sido ensinados a sermos fiéis e obedientes. Mas, obviamente, a nossa tendência pecaminosa nos impede de querer ser obedientes. Então, nós temos que estar assim, ó, conectados com Deus, firmes nesse propósito, porque obedecer é sempre melhor. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Deus perdoa o pecador, mas não tira as consequências do pecado. Quando obedecemos, somos abençoados. Então, é assim, por mais que nós possamos pedir perdão e sermos perdoados, aquilo que nós fazemos em desobediência está feito. Nós temos que arcar com essa responsabilidade. Não tem como fazer, entendeu? É como atravessar uma rua sem prestar atenção, né? A mãe fala para a criança, olha filho, olha para os dois lados, presta atenção, não atravessa loucamente. Mas a criança não presta atenção e não olha, desobedece. Veio o carro, atropela. Ela vai parar no hospital, ela vai se machucar. Não é que a mãe não vai perdoá-lo, mas ela vai ter que sofrer as consequências da sua desobediência. Assim é conosco também. Que nós possamos estarmos firmes, fiéis e obedientes naquilo que o Senhor tem para nós. Porque lembrando sempre, nada é por acaso. O Senhor tem propósito em tudo. Amém? Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.